geopolítica do antropoceno, nós todos estamos falando, eu falei de ontem, Paulo falou de hoje, e ele vai falar de todos os tempos, que é o curador do Museu do Amanhã. E de todas as pessoas que trabalham comigo, eu tenho inveja, porque sabem coisas que eu nunca vou saber, uma vez que eu sou obcecado pela história e amante do passado. O Luiz Alberto é a pessoa que não me deixa dormir, porque ele é cosmólogo e as coisas que ele sabe sobre a origem do universo, as partículas. Ontem estávamos conversando sobre a partícula o bóson de Higgs, vamos continuar conversando hoje, as supercordas, a supersimetria, o caos, a ordem longe do equilíbrio, enfim, todas essas coisas que os cosmólogos, que são os grandes metafísicos do nosso tempo, sabem, me fazem ter grande inveja dele, de modo que é com enorme prazer que eu dou a palavra a ele para aumentar a minha inveja, que foge inteiramente essas questões todas de confissão e testemunho. Eu sou invejoso mesmo, invejoso do Luiz Alberto, que tem agora a palavra. Bom dia. Vocês foram enganados. Márcio, hoje de manhã, começou falando que o pensamento não tem fundamentos, que não há verdade, justiça, beleza e bem, mas para nós do IDEA isso é evidentemente falso. Para nós do IDEA, o pensamento sim tem fundamento, o pensamento tem origem e princípio, o pensamento tem justiça, beleza e verdade, e esse fundamento é o Márcio. Nenhum de nós duvida disso, não é verdade? Bem, em 1943, houve um acontecimento de imensa repercussão que ocorreu na Universidade de Chicago. Um físico italiano, imigrante, chamado Enrico Fermi, ele conseguiu criar um dispositivo no qual material radioativo refinado começava um processo pelo qual os materiais radioativos espontaneamente eles se fragmentam, né, os núcleos dos átomos radioativos eles espontaneamente se fragmentam em dois blocos maiores, em algumas partículas soltas e calor, luz, calor. Então, esse é o processo. Ora, o Fermi conseguiu fazer com que fragmentos produzidos no processo de fissão de um átomo servissem para estimular a fragmentação de dois outros. Os fragmentos desses dois outros, né, 4 fragmentos, portanto, seriam capazes de fomentar a fragmentação de outros 4. Esses 4 dariam 8, 16, então uma reação que prosseguiria enquanto houvesse matéria-prima. E o que ele conseguiu fazer foi introduzir um freio, de tal maneira que, ao invés de seguir essa progressão alucinada, houvesse essa contaminação sucessiva, mas numa taxa suave. De tal maneira que você pudesse ter essa reação em cadeia controlada. E, portanto, você teria uma fonte de conversão da energia da fissão nuclear em calor. E você podia, com isso, né, mais tarde, você vai ter as usinas nucleares funcionando a partir desse princípio. Bom, só que se você não coloca esse freio, essa reação em cadeia, ela procede sem limite. E, portanto, num prazo muito curto, uma enorme quantidade de energia vai ser liberada lá do coração dos átomos, vai ser propagada para onde quer que seja. Esse é o princípio da bomba nuclear. Em 1945, em abril, tem exatamente 70 anos, pouco mais de 70 anos, no deserto do Novo México, primeiro artefato, um primeiro dispositivo, chamado Fat Boy, menino gordo, menino gorducho, foi detonado no deserto do Novo México e, pela primeira vez na história do planeta,
algo aconteceu que se repetiu diversas vezes até os anos 90. Os franceses ainda fizeram detonações nucleares na atmosfera nos anos 90, há 30 anos atrás. Pela primeira vez, um processo inteiramente artificial, o processo de você coletar materiais radioativos na natureza que se encontram dispersos, você concentrá-los e refiná-los, ou seja, criar uma densidade de material radioativo que espontaneamente na natureza não existe. Você usar esse material radioativo como fonte desse processo, dessa reação em cadeia não controlada. E, portanto, a liberação instantânea, maciça, de enorme quantidade de energia de origem nuclear, esse processo inteiramente artificial, que se repetiu em todas as detonações realizadas na atmosfera, fez com que, nesses anos, nesses, 50 anos, 70 anos, os resultados, os fragmentos, né, os produtos, os resíduos dessas reações em cadeia não controladas fossem liberados na atmosfera e começassem a se dispersar pela ação dos ventos, se dispersassem, de tal maneira que geólogos do futuro, examinando amostras de sedimento em todo o planeta, nos polos, nas montanhas, nos vales, nos sedimentos, no próprio fundo dos oceanos, eles encontrariam evidências desses resíduos radioativos produzidos de modo inteiramente artificial. Não há processo da natureza que seja capaz de realizar essa dispersão de material radioativo nessa escala. E, portanto, esses geólogos conjeturais do futuro, eles teriam o entendimento de que um novo agente entrou em cena. Ora, resíduos radioativos de processos de fissão nuclear, diversos deles têm duração, uma existência muito prolongada. Por exemplo, quando você fraciona o plutônio 238, você tem como resultado uma substância chamada estrôncio. O estrôncio também é radioativo, o que significa que se você tem 100 átomos de estrôncio hoje, depois de um certo tempo chamado meia-vida, você vai ter 50 átomos, depois você vai ter 25 e assim por diante. Tá? Só que a meia-vida do estrôncio é de 120 mil anos. Portanto, as detonações nucleares artificiais dispersaram por todo o planeta resíduos cuja durabilidade é comparável à da própria existência da espécie humana, à própria existência do Homo sapiens. Portanto, encontramos aí, esses geólogos conjeturais do futuro encontrarão aí, a entrada em cena de um certo agente, vou chamar esse agente conjunto da atividade humana, podemos chamá-lo de civilização, podemos chamá-lo de capitalismo, podemos chamá-lo de humanidade, tem diversos nomes possíveis para dar conta desse agente. Entrou em cena um novo agente capaz de realizar ações de alcance planetário e de duração cosmológica. Ou seja, a ação humana, nessas últimas décadas, ela se revelou capaz de afetar direta ou indiretamente todas as regiões do planeta. Não há nenhuma região do planeta que não esteja afetada diretamente pelo algum efeito da ação humana, especificamente da ação, ou seja, da criação dos artefatos humanos, de um lado. De outro lado, essa ação passou a ter consequências extremamente duradouras. Para dar conta desse entendimento, o Prêmio Nobel de Química Paul Crutzen propôs uma ideia ousada. A ideia de que o planeta Terra, está entrando em uma nova era geológica. Nós estávamos até agora numa era chamada, com pouca originalidade, de Holoceno, ou seja, era presente, era atual. Não a mais poética das denominações, né?
Mas a proposta do Paul Crutzen foi de que estamos entrando agora numa era chamada de antropoceno. Antropos, o homem, seno, era, a era dos humanos. A era em que, no planeta Terra, uma determinada espécie biológica teve tal sucesso evolutivo que seus modos de operação sobre o mundo tornaram-se planetários e geológicos, abrangentes e duradouros. E o fato decisivo, a observação decisiva, a razão de ser para o Paul Crutzen introduzir, apresentar esse conceito, é o de que, se é assim, então, se de fato o planeta encontra-se sujeito a essa ação planetária, essa ação global, e se essa ação tem consequências tão duradouras, então este próprio agente, a tal de humanidade, a tal de civilização, o tal de capitalismo, doravante irão viver num planeta diferente. Não mais no planeta que nossos ancestrais foram gerados, nossos ancestrais viveram, vamos viver num planeta profundamente modificado pela nossa própria atividade. Esse é o significado do antropoceno. Ao contrário do que dizia o poeta, não seremos os mesmos, não viveremos como nossos pais. Vamos viver num mundo profundamente afetado pela nossa própria presença. Como é que podemos ter convicção acerca dessa proposta? Né? Vejam, a Terra, o planeta, estaria entrando em um novo período. Essa é uma afirmação extremamente ousada. Como é que nós podemos ter convicção acerca da efetividade, da validade do conceito de antropoceno? Vamos novamente recorrer, não vamos chamar os universitários, vamos chamar os nossos conjeturais geólogos do futuro. E esses geólogos, eles examinando evidências da nossa época, eles serão capazes de chegar a conclusões muito impressionantes. Por exemplo, eles constatariam, examinando os padrões de sedimentação das bacias hidrográficas em todos os continentes, eles constatariam que esses padrões de sedimentação, ou seja, os sedimentos, as poeiras carregadas desde o topo das montanhas até os mares, pelas grandes bacias hidrográficas, todos os grandes rios do mundo, eles constatariam que esses padrões de sedimentação foram todos modificados num prazo muito curto. No século XX, todos os grandes rios do mundo, sem exceção, sofreram alterações nos seus padrões de sedimentação pela instalação de barragens, pelo desvio de água para irrigação, para abastecer cidades, etc. Nenhum das grandes bacias hidrográficas, estou falando assim, Amazonas, Mississippi, Nilo, Yangtze, Rio Amarelo, Rio Indo, todos eles, São Francisco, todos eles tiveram seus padrões de sedimentação modificados e que agente titânico foi capaz de realizar essa tarefa. Foram os vulcões, os usual suspects nesse tipo de coisa, são os vulcões, né? Placa tectônica. Foram os vulcões? Não, foi o conjunto de atividade humana. Inteiramente artificial essa modificação. Geólogos do futuro vão examinar bolinhas de ar presa nos gelos da Antártida e do Ártico, né, tal como nós fazemos hoje. E vão ser capazes de aferir um padrão muito curioso. É como se de 2 séculos e meio para cá, aproximadamente, 1750 até agora, um incêndio contínuo tivesse sido aceso. Porque há um crescimento crescente de gás resultado de queima na atmosfera, essencialmente CO e CO2. Então, é como se tivesse um grande incêndio tivesse sido aceso e queimasse há séculos. Que incêndio é esse? É um incêndio do consumo de combustíveis fósseis, ou seja, sol antigo, sol velho, cuja energia foi fixada por plantas e animais de eras antigas, foram depositados em sedimentos, e sedimentos se converteram em gás, em petróleo e em carvão, né? E esse sol velho, de 2 séculos e meio para cá, passou a ser usado para acionar a nossa civilização voraz por combustíveis, voraz por energia. Então, esse sol antigo e sujo, porque contaminado por esses resíduos,
né, dos meios de fixação da própria luz do Sol, eles passaram a ser liberados na atmosfera e isso corresponde a uma espécie de incêndio contínuo que não parou de arder. Então, esse incêndio contínuo significa que estamos mudando a composição da atmosfera de todo o planeta. Esses geólogos vão examinar as evidências do comportamento dos organismos vivos, né? Então, vão aferir as evidências da criação e da extinção das espécies, tal como tem acontecido desde que a vida existe. Você tem, né, taxas de surgimento de novas espécies por deriva de espécies anteriores, seleção natural, e você tem extinção de espécies por mudanças de habitat. Então, é um processo absolutamente natural, e os geólogos foram capazes de identificar 5 ocasiões em que houve grandes extinções, ou seja, em que mais de 70% do conjunto das espécies vivas, numa certa ocasião, deixou de existir num prazo relativamente muito curto. É bastante possível que esses nossos geólogos conjeturais constatem que, no século XXI, começou a suceder uma 6ª grande extinção. É possível que, até o final do século, 25% dos anfíbios, um número significativo de mamíferos, um número significativo até mesmo de insetos, até mesmo os oceanos, você tenha uma dizimação de um número muito grande de espécies. Então, as taxas de desaparição de mamíferos, de aves, em suma, de todos os tipos de organismos, têm sido cada vez mais aceleradas e parece muito, muito provável de que, no final do século, esses geólogos conjeturais constatem que, de fato, não, houve uma 6ª grande extinção. Essa grande extinção não foi causada, como as anteriores, por vulcões, por vírus, por choques de asteroides, foi causada pelo conjunto da atividade humana. Ela é antropogênica. Geólogos do futuro vão examinar os regimes de funcionamento do clima e vão constatar, novamente, de 2 séculos e meio para cá, aproximadamente, uma radical mudança nos modos de funcionamento do clima. Médias de precipitação de chuva, por exemplo, mudando lentamente, mas mudando por extremização. Ou seja, você, ao invés de ter uma precipitação média, tradicional, você começa a ter grandes enchentes sucedidas por largos períodos de seca. Eu não sei se isso traz alguma lembrança a vocês do que aconteceu em São Paulo no ano passado, né? Então, essa extremização do clima, ela não é local, ela ocorre de modo diferenciado em múltiplos locais, da Sibéria à Patagônia. Então, tudo isso são evidências que esses geólogos do futuro vão dizer, espera aí, um novo agente entrou em cena. Esse agente tem alcance planetário e seus efeitos agora são efeitos muito duradouros. Se, de fato, a gente admite a hipótese, o conceito de antropoceno como sendo válido, então uma profunda transformação vai acontecer em uma série de conceitos que nós estamos acostumados a lidar para pensar acerca da nossa própria natureza, do nosso próprio estado de ser, da nossa própria civilização, né? A filósofa Jane Bendis, ela chama a atenção de que no antropoceno o conceito de geopolítica vai ter que ser profundamente revisto, reformatado. Por quê? Porque até agora a geologia, significando o funcionamento material do planeta, né, afetou a história. A gente lembra de grandes acontecimentos, grandes, entre aspas, acidentes naturais, que tiveram um profundo impacto sobre as civilizações. O vulcão submarino de Santorini, que há 5.000 anos atrás causou um tsunami no Mediterrâneo que devastou a magnífica civilização minoica, que era a cultura dominante no comércio marítimo no Mediterrâneo. Então, desapareceu a cultura minoica, né, em função dessa devastação. O terremoto de 1700 ao largo de Lisboa, que matou 1/4 da população da cidade,
né, devastou, desestruturou o Império Ultramarino português, teve profundas influências na nossa própria história. Então, o célebre vulcão do Vesúvio, Pompeia, etc. Então, as secas do Nilo. Então, efeitos desses acidentes naturais sobre a história, sobre a cultura, sobre as populações, todos nós nos damos conta deles. Não é? Ou seja, é a geologia entrando na história. Mas agora se trata do fato da história converter-se em geologia, das ações humanas terem consequências tão duradouras quanto a duração da nossa própria espécie. Então, o sentido de geopolítica muda completamente, porque agora política também é geo. Este fato tem muitas interpretações, uma delas é que nós podemos pensar que, doravante, nossa civilização vai estar embebida num peculiar tipo de objeto, um objeto que não é apreensível diretamente, né, pela sua presença atual, pela sua ação momentânea. Um objeto cujos horizontes se estendem para além do que nós podemos perceber localmente. Um tipo de hiperobjeto. E esse hiperobjeto tem o estatuto semelhante, por exemplo, ao do sistema solar. Todos nós pertencemos ao sistema solar, temos uma apreensão extremamente fragmentária dele, e, no entanto, os modos de funcionamento do sistema solar são os modos que, no fundo, fazem com que exista uma sucessão de estações na Terra. Né? Que o clima, o funcionamento básico do clima da Terra está articulado com processos astronômicos que sucedem no nível do sistema solar. O sistema solar não é um integrante cotidiano do nosso dia a dia, exceto quando nós consultamos os horóscopos na coluna dos jornais, para podermos ver, né, se naquele dia se estamos com o pé direito ou o pé esquerdo. Não, uma previsão científica. Né? O sistema solar é uma espécie de esqueleto ou de abrangência, tanto faz, não, uma infraestrutura, uma superestrutura, no âmbito da qual nós vivemos nossas vidas no cotidiano. Mas, agora, o antropoceno, se de fato estamos no antropoceno, isso significa que um hiperobjeto, um objeto cuja extensão e abrangência ultrapassem muito a nossa apreensão cotidiana, ele passará a fazer parte imediata e próxima das nossas vidas. Nossas ações políticas, nossas escolhas éticas, nossos modos de exercer a cidadania, nossa participação coletiva, nossa vivência enquanto nacionais, nosso estatuto enquanto membros da espécie humana será doravante tonalizado por esse embebimento nesse hiperobjeto, nesse objeto cujos horizontes se estendem muito além do que nós alcançamos imediatamente. Dito de outra maneira, o antropoceno, a entrada em cena do antropoceno significa que nossas ações serão condicionantes da continuidade das nossas próprias ações. Ao invés de haver um planeta, um palco dado, sobre o qual nós vamos exercer essa ou aquele enredo, essa ou aquela atividade, e o palco está lá, agora o conjunto da nossa atividade passou a fazer parte do suporte do nosso próprio ser, do suporte dessa própria atividade. E, portanto, os modos pelos quais essa atividade se desenrolar necessariamente se rebaterão sobre nós próprios. Deixa eu dar um exemplo muito simplificado, muito esquemático do que eu estou querendo dizer. Vamos fazer um exercício de ecologia teórica. Tá? Vamos imaginar um vale fechado. Nesse vale tem grama perpétua, ou seja, você come a grama, ela nasce sozinha. E nesse vale tem lobos e tem coelhos. Os coelhos comem a grama, os lobos comem os coelhos. Tá? Então, esse é o nosso esquema extremamente simplificado de um sistema ecológico. E nós podemos controlar uma série de parâmetros. Podemos controlar a taxa de fertilidade dos lobos e dos coelhos,
né, o número de filhotes que nascem, etc. Então, temos esses parâmetros para controlar. Vamos fazer, então, brincar de fazer evoluir o nosso sistema. Vamos imaginar uma situação no qual a gente parta que tenha muitos coelhos e poucos lobos. Tá? Então, se tem muitos coelhos, é fácil os lobos caçarem, as lobas têm muitos filhotes, filhotes saudáveis, cresce o número de lobos. Mas se cresce o número de lobos, caçam muitos coelhos. Os coelhos, o número de coelhos diminui. Se diminui o número de coelhos, torna-se difícil para os lobos caçarem. As lobas têm menos filhotes, filhotes menos saudáveis, cai o número de lobos. Se cai o número de lobos, pode aumentar o número de coelhos. E você já vê que as duas curvas vão se entrelaçando perpetuamente. Ora, podemos pensar que os coelhos são um meio de os lobos afetarem a si próprios. Meio no duplo sentido de contexto e de mediação. Então, é como tudo se passa como se, ao exercerem sua natureza lupina, as ações dos lobos modulassem, de uma certa geração, modulassem as ações dos lobos da geração seguinte. É possível imaginar, por exemplo, uma situação no qual os lobos sejam tão bem-sucedidos que o novo lobinho que nasça casse o último casal de coelhos. Até aquele momento havia uma certa equilíbrio, mas um certo limiar pode ser ultrapassado, e então esse lobo a mais, essa alcateia, 1 grau a mais do que a estabilidade permite, ela come o último casal de coelhos, morrem, acabam os coelhos, acabam os lobos. Ou seja, ao realizarem sua natureza, né, os lobos acabam por afetar a si próprios de maneira a causar, ocasionar sua própria extinção. Então, este tipo de ação, esse tipo de resultado, de efeito, da ação do comportamento de um determinado sistema sobre sua própria arquitetura e constituição, esse tipo de efeito complexo, ou seja, de dobramento sobre si mesmo, é doravante o âmbito no qual temos que penetrar os acontecimentos humanos. Os acontecimentos humanos não são mais apenas humanos, eles são geológicos, eles são planetários. Esse é o significado de história e natureza se fundirem, não por uma concepção teórica, ou metafísica, ou por princípio, pelo que seja, no campo da efetividade. A humanidade tornou-se planetária e geológica. Logo, geologia e planeta tornam-se humanos de uma maneira inédita. E o exercício imediato que advém, né, dessa constatação é nós pensarmos, bom, se há efetivamente esse processo do conjunto de atividade humana rebater-se sobre a sua própria origem, né, sobre o próprio agente, né, o que esse processo de acumulação e de aceleração pode conduzir? Bom, vou oferecer para vocês, tem várias perspectivas possíveis, vou oferecer duas perspectivas possíveis. A primeira eu vou chamar de cenário Lovelock, em função do James Lovelock, o grande climatologista britânico, que foi quem elaborou, nos anos 60, elaborou a famosa teoria de Gaia, a ideia de que a Terra se comportava como um organismo. Essa ideia não foi comprovada tal como foi formulada originalmente, mas a ideia é de que a Terra é um grande sistema complexo. Essa é uma ideia que hoje em dia ninguém mais tem qualquer dúvida. E o Lovelock, segundo o entendimento dele, é o de que a civilização humana já está contratado, já está sacramentado, já está registrado em cartório um aumento da temperatura média do planeta para além de 4 graus. Isso significa que os transtornos climáticos, os fenômenos de extremização que ocorrerão, terão profundo alcance em um número muito grande de regiões. Quando a gente se dá conta de que as projeções da ONU são que em 2050
Se hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, né? Éramos 1 bilhão há pouco mais de um século, então um crescimento incrível, um crescimento em taxa de bactéria. Nos damos conta de que somos 7 bilhões hoje. Em 2050 devemos ser em torno de 10 bilhões, esses 3 bilhões a mais nascidos, praticamente sem exceção, num cinturão tropical de países pobres, não só mais 3 bilhões de pessoas, mas 3 bilhões de despossuídos. E, diz o Lovelock, nos damos conta que já contratamos, não há mais meios técnicos, não há mais o que fazer, de uma alteração climática de 4 graus. Essas variações do clima resultarão em secas, em enchentes, em diminuição na oferta de alimentos, em incremento da pobreza, em aumento das migrações, dos flagelados climáticos, conflitos por água, né, recurso a armas de destruição em massa. E vocês podem imaginar o cenário daí para frente. A previsão otimista do Lovelock é que cheguemos no final do século XXI com 500 milhões de habitantes, 1/14º do que temos hoje, a população que tínhamos no ano 1000. Essa é a previsão otimista do Lovelock, né? Ou seja, vivendo num planeta muito castigado, planeta muito afetado, né? Muito empobrecido na sua biodiversidade. Outro cenário, que eu vou chamar de cenário Paul Gilding. Paul Gilding, ele foi um cara que foi presidente do Greenpeace, e de tanto brigar com os empresários, resolveu se tornar empresário para ver como é que era do outro lado, para compreender o outro lado. E o Paul Gilding, ele diz que, de fato, nós estamos, a civilização, e por civilização entenda-se, o motor dinâmico da civilização contemporânea, que é o capitalismo, dirige-se aceleradamente, uma espécie de montanha-russa, frente a uma parede irremovível. Ou seja, as leis vorazes do mercado, da oferta, da procura, do lucro, etc., esse sistema gerido, né, por essas normas do capitalismo, ele dirige-se veloz e aceleradamente de encontro a uma barreira intransponível, a barreira das leis da física, da química, da biologia e da ecologia. Então, uma coisa é o capitalismo incorporar, como aconteceu na crise de 29, incorporar seu adversário, o trabalho, né? E então fazer com que você tenha o estado de bem-estar social, amenize, né, a brutalidade absurda do capitalismo arcaico, né, incorporando leis que estão em desconstrução no momento, mas vamos deixar isso de lado. Diz o Paul Gilding que estamos nesse trajeto, mas que, muito brevemente, a ficha haverá de cair nas nossas esclarecidas lideranças. Eles perceberão essa parede vindo de encontro e haverá uma mudança no sistema produtivo que ocorrerá num prazo muito curto, fazendo com que as piores consequências das mudanças climáticas possam ser ainda evitadas. Então, essa é a aposta do Paul Gilding. E ele dá como exemplo a mobilização que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entraram no conflito. Então, em 3 meses, nenhuma fábrica de automóvel produzia mais carros, todas produziam tanques e veículos blindados. Navios que demoravam 3 meses para serem produzidos, para serem aparelhados, passaram a ser feitos 1 por dia. Então, um colossal rearranjo de forças produtivas em larga escala, né, pôde ocorrer num prazo muito curto, e isso teve enormes consequências históricas. E a aposta do Paul Gilding é de que, até 2018, ele faz 100 anos depois do final da Primeira Guerra, né, é o momento em que a ficha haverá de cair para que um tal rearranjo que ocorra nessa escala, e agora essa escala não é mais de um país, é escala necessariamente planetária, é uma reformatação do capitalismo como um todo, em todos os seus suportes,
Isso terá que ocorrer para que essa montanha-russa, né, esse trem desabalado da civilização humana se desvie do choque devastador, né, contra as leis da natureza. Então, um cenário, Lovelock, não há mais o que fazer, no outro cenário, há sim o que fazer. Em ambos os casos, o que é necessário é que nós reenquadremos o entendimento do que é história, do que é o humano, do que é a civilização, do que é o pensamento e do que é a natureza. Porque esses papéis, tal como tinham sido vividos e concebidos, né, desde as origens do pensamento ocidental, eles hoje necessitam urgentemente de reformulação. É preciso entender que nós nos tornamos uma força natural. E, como força natural, seremos lidados, né, por interlocutores do mesmo porte. Se nos tornamos uma força planetária, forças planetárias operarão sobre nós, nessa mesma escala massiva. Então, este entendimento é o entendimento que deve, doravante, formatar os debates políticos. Não é mais possível focalizarmos exclusivamente em aspectos locais ou específicos, sem levarmos em conta esse vasto conjunto de transformações que está ocorrendo nesse momento em todas essas partes. Portanto, o que eu estou fazendo aqui é a coisa mais antiga do mundo, é um chamado à revolução.